Você já parou para pensar que enquanto você paga R$ 800 mil por um apartamento de 45 metros quadrados em Porto Alegre, existe gente no mesmo estado comprando casa com quintal, garagem e cachorro com nome no portão por R$ 150 mil a menos de 3 horas de distância? Isso não é Santa Catarina, não é o Mato Grosso, não é lugar nenhum distante. É o Rio Grande do Sul, o estado inteiro. E a maioria das pessoas olha só para a capital e acha que é assim em todo lugar. Prepara porque o que vem a seguir vai fazer você questionar cada real que você jogou no aluguel esse mês. Número 10, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha fica a cerca de 280 quilômetros de Porto Alegre, no Nordeste Gaúcho. E tem aquela energia de cidade que não precisa se anunciar, porque quem descobre não quer mais sair. A região é conhecida pela produção de maçã e pelo clima frio de verdade, do tipo que faz você querer uma casa com lareira, não um apartamento com ar-condicionado quebrado. Preço médio de imóvel, R$ 160 mil. Aluguel médio, R$ 750 por mês. Custo de vida cerca de 32% abaixo da média estadual. A cidade tem aproximadamente 60 mil habitantes, então tem estrutura suficiente para não enlouquecer, mas sem o barulho que você estava tentando escapar. Tem hospital, tem faculdade, tem comércio funcionando e tem aquela praça central que ainda é o coração social da cidade de verdade. Um usuário num grupo de finanças pessoais escreveu: "Vim passar um fim de semana em Lagoa Vermelha visitando família. Fui ver imóveis por curiosidade numa tarde. Voltei para Porto Alegre com proposta feita. O lado B honesto. O inverno aqui não é brincadeira. Geada é rotina, não exceção. Se você nasceu em cidade quente e nunca conviveu com frio de verdade, faça uma visita em julho antes de assinar qualquer contrato. Agora imagina isso. Você acorda num sábado de manhã, abre a janela, vê a geada na grama do quintal que é seu, coloca a chaleira no fogão e o maior problema do dia é decidir se vai à feira ou se fica em casa. Isso é o que R$ 160 mil compram em Lagoa Vermelha. Enquanto em Porto Alegre compram a ansiedade de uma entrada de apartamento. Número 9, Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é daquelas cidades que aparece nas listas de qualidade de vida do interior gaúcho e ninguém dá muita atenção porque o nome não tem o glamour de cidade turística. Erro de quem ignora. Fica a cerca de 170 quilômetros da capital, às margens do rio Jacuí, e tem uma tranquilidade de rio que só quem já viveu perto de água de verdade consegue explicar. Preço médio de imóvel, R$ 170 mil. Aluguel médio, R$ 800 por mês. Custo de vida, 30% abaixo da média estadual. Cerca de 80 mil habitantes. Mercado de trabalho girando em torno de indústria têxtil, arroz e comércio regional. Quem trabalha remoto vai encontrar aqui uma cidade funcional com custo fixo que parece mentira quando você abre a planilha no fim do mês. Um comentário num fórum de investimentos disse assim: Cachoeira do Sul é o tipo de cidade que você subestima no mapa e superestima depois que mora. O porém real, o rio Jacuí, que dá charme à cidade, também dá trabalho em anos de cheia. Antes de comprar, pesquisa a cota de inundação do imóvel. Esse detalhe separa boa compra de dor de cabeça de décadas. Número 8, Santiago. Santiago fica na região central do estado, a uns 300 quilômetros de Porto Alegre, e tem fama de cidade que funciona sem muito alarde. Hospital de referência regional, faculdades, comércio diversificado e um ritmo de vida que faz a semana parecer mais longa no bom sentido, porque você chega em casa com energia ainda sobrando. Preço médio de imóvel, R$ 180 mil. Aluguel médio, R$ 850 por mês. Custo de vida, 28% abaixo da média estadual. Cerca de 50 mil habitantes. Mercado de trabalho na área de saúde, educação, agropecuária e comércio local. O que faz Santiago entrar nessa lista com força é a relação entre estrutura disponível e preço praticado. Você encontra aqui o que muita cidade maior cobra 3 vezes mais para oferecer. Um morador que veio de Porto Alegre escreveu numa comunidade de finanças: em Porto Alegre eu pagava 2.800 de aluguel e achava que estava bem. Em Santiago comprei casa, pago parcela de 900 e ainda sobra dinheiro para investir todo mês.
O único ponto de atenção: Santiago é cidade de interior com cultura de interior, no sentido mais literal. A vida social gira em torno de clube, paróquia e família. Se você precisa de agitação cultural constante para se sentir bem, vai estranhar no começo. Se você já estava cansado de agitação, vai agradecer. Número 7. Carazinho. Carazinho é conhecida como a capital do trigo no Rio Grande do Sul e leva esse título a sério. É uma cidade que produz de verdade, que tem indústria de verdade e que oferece mercado de trabalho mais diversificado que o esperado para o tamanho que tem. Fica no norte do estado, a cerca de 320 quilômetros da capital. Preço médio de imóvel: R$185 mil. Aluguel médio: R$90 por mês. Custo de vida 27% menor que a média estadual, cerca de 70 mil habitantes. Tem hospital, faculdades, shopping regional e um comércio que surpreende quem chega esperando encontrar só mercadinho e farmácia. O mercado de trabalho envolve agroindústria, saúde, educação e comércio. Um trabalhador remoto que escolheu Carazinho escreveu: precisava de internet boa, custo baixo e cidade que funcionasse. Carazinho tem as 3 coisas, o resto foi bônus. O detalhe que ninguém conta: Carazinho tem um orgulho regional muito forte. A cidade não está tentando imitar a capital, ela é ela mesma. E ponto. Quem vai com humildade se adapta rápido. Quem vai comparando tudo com Porto Alegre vai passar por um período de estranhamento até entender que diferente não significa pior. Número 6. Santa Rosa. Santa Rosa fica no noroeste gaúcho, perto da fronteira com a Argentina, e tem uma energia de cidade que chegou num bom tamanho e ficou por vontade própria. É referência regional em saúde, em educação e em comércio para dezenas de municípios menores ao redor. Preço médio de imóvel: R$190 mil. Aluguel médio: R$95 por mês. Custo de vida 26% abaixo da média estadual, cerca de 72 mil habitantes. O diferencial de Santa Rosa é a força do comércio regional. A cidade atende uma área enorme do noroeste gaúcho, o que significa movimento econômico constante independente de crise. Um casal que saiu de Porto Alegre comentou publicamente: a gente saiu da capital sem saber muito bem o que esperar de Santa Rosa. 2 anos depois, não conseguimos imaginar voltar. A cidade abraçou a gente de um jeito que apartamento em condomínio fechado nunca ia conseguir. O lado B, a distância de Porto Alegre é real. 380 quilômetros não é um passeio de fim de semana casual. Se você tem família na capital e visita frequente, é importante para você. Isso entra na conta. Número 5. Erechim. Erechim é a cidade do norte gaúcho que para de fingir que é interior e assume que tem estrutura de cidade média de verdade. Tem universidades relevantes, hospital de referência, aeroporto regional, vida noturna que funciona e um comércio que cobre o que você precisa sem você precisar sair da cidade para resolver nada. Preço médio de imóvel: R$200 mil. Aluguel médio R$1.000 por mês. Custo de vida 24% abaixo da média estadual, cerca de 100 mil habitantes. O mercado de trabalho envolve agroindústria, saúde, educação, comércio e uma cena crescente de trabalho remoto e pequenos negócios. Um médico que fez residência em Erechim e ficou comentou: vim porque era a vaga disponível, fiquei porque percebi que dava para ter vida de verdade, aqui sem o custo emocional de cidade grande. E o ponto honesto: Erechim tem inverno sério, com temperatura negativa que não é raridade, geada, neblina e aquele frio que entra no osso são companheiros fixos de junho a agosto. Compensa viver bem o ano todo para encarar o inverno com estrutura, e isso Erechim oferece. Número 4. Passo Fundo. Passo Fundo é o número 4 dessa lista, e poderia ser mais alto se o preço de imóvel não tivesse subido nos últimos anos por causa exatamente do que vou explicar. A cidade tem universidade federal, tem hospital de referência regional reconhecido nacionalmente, tem shopping, tem aeroporto, tem gastronomia e tem uma vida cultural que surpreende quem chega esperando o interior parado no tempo. Preço médio de imóvel: R$220 mil. Aluguel médio R$1.100 por mês. Custo de vida 22% abaixo da média estadual. Cerca de 210 mil habitantes. Não é cidade pequena, é cidade média de verdade, com pretensões de cidade grande, e preço ainda não acompanhou essa pretensão, o que é exatamente onde está a oportunidade. Um investidor comentou numa entrevista regional: Passo Fundo tem todos os fundamentos de valorização dos próximos 10 anos.
Quem comprar agora vai olhar para trás e entender que estava num momento raro. O porém real, exatamente por estar crescendo, Passo Fundo começa a ter trânsito, começa a ter filas e começa a perder um pouco da tranquilidade que era o argumento principal. Se você quer cidade grande com preço de interior, é agora. Daqui a 5 anos, talvez o argumento já não seja o mesmo. Número 3. Santa Maria. Santa Maria é cidade universitária, cidade militar e cidade de saúde ao mesmo tempo, o que cria uma combinação rara de mercado de trabalho diversificado e custo de vida ainda controlado. Tem a UFSM, que é uma das universidades federais mais relevantes do sul do Brasil, tem hospital universitário de referência, tem base aérea, tem vida cultural ativa por causa dos universitários, e tem preço de imóvel que ainda não reflete tudo isso. Preço médio de imóvel, R$210 mil, aluguel médio, R$1.050 por mês, custo de vida, 23% abaixo da média estadual, cerca de 280 mil habitantes. Santa Maria é a terceira cidade mais populosa do estado e ainda assim mantém uma escala humana que Porto Alegre perdeu faz tempo. Um professor universitário que veio de São Paulo escreveu: "Escolhi Santa Maria pelo cargo. Descobri depois que tinha escolhido também uma forma de vida que eu não sabia que queria." O detalhe que pouca gente menciona, por ser cidade universitária com bairros próximos ao UFSM bastante demandados, o preço de imóvel nessas regiões específicas já está inflado. Compra nos bairros residenciais mais afastados, mora bem. Agradece no bolso todo mês. Número 2, Caxias do Sul. Caxias do Sul entra no segundo lugar porque combina algo genuinamente raro no Rio Grande do Sul. Cidade com economia forte de verdade, com indústria metalmecânica que é referência nacional, com mercado de trabalho real e diversificado. E ainda assim com preço de imóvel que não chegou onde deveria chegar, dado o tamanho da estrutura disponível. Preço médio de imóvel, R$230 mil, aluguel médio, R$1.150 por mês, custo de vida 18% abaixo da média estadual, cerca de 500 mil habitantes, tem shopping, tem aeroporto, tem universidades, tem gastronomia italiana que não é imitação, é original. O mercado de trabalho em Caxias é o argumento mais concreto do estado para quem não quer depender de trabalho remoto para sair da capital. A indústria local absorve mão de obra qualificada de várias áreas. Um engenheiro que saiu de Porto Alegre comentou: "Em Porto Alegre eu ganhava bem e não conseguia comprar imóvel. Em Caxias ganhei aumento, paguei menos pela casa e ainda descobri que vinho bom é vizinho de porta." O lado B honesto, Caxias do Sul tem inverno sério e tem um trânsito que cresceu junto com a cidade. Não é São Paulo, mas já é o suficiente para você sentir que saiu de uma cidade grande e foi para outra cidade grande, só que com custo menor e qualidade de vida mensurável acima. Número 1, Pelotas. Pelotas é o número 1 dessa lista porque faz algo que nenhuma outra cidade do estado consegue fazer ao mesmo tempo. Entrega infraestrutura completa, custo de imóvel acessível, mercado de trabalho real, vida cultural ativa e uma identidade tão forte que a cidade não está tentando ser Porto Alegre, está sendo Pelotas, e isso é suficiente para convencer quem chega. Preço médio de imóvel, R$240 mil, aluguel médio, R$1.200 por mês, custo de vida 17% abaixo da média estadual, cerca de 340 mil habitantes. Tem a UFPEL, que é federal e tem cursos relevantes, tem hospital universitário, tem vida noturna funcionando, tem gastronomia diversificada, tem uma arquitetura histórica do século XIX que faz a cidade parecer uma cidade europeia que decidiu ficar no sul do Brasil por razão estética. O mercado de trabalho envolve educação, saúde, comércio, agronegócio e uma cena de tecnologia e trabalho remoto que cresceu bastante nos últimos 3 anos. Um casal que veio de São Paulo e escolheu Pelotas escreveu numa comunidade de finanças pessoais: "Em São Paulo pagávamos 4 mil de aluguel num apartamento de 55 metros. Em Pelotas compramos uma casa de 200 metros com jardim por R$250 mil. A parcela do financiamento ficou em R$1.300. Não foi mudança de cidade, foi mudança de vida."
O ponto que quase ninguém menciona: Pelotas tem um dos maiores acervos de arquitetura histórica preservada do sul do Brasil. Você pode morar numa cidade onde o caminho para o trabalho passa por casarões do século XIX, praças com árvores centenárias e uma orla do canal São Gonçalo que convida a parar e respirar. Isso não é detalhe de turismo, é qualidade de vida urbana que dinheiro nenhum compra em condomínio fechado de capital. Imagina isso, você sai para trabalhar, que agora fica 20 minutos, passa por ruas com história, árvores de verdade, para no café onde o atendente já sabe seu nome e seu pedido. E lembra que a parcela da sua casa é menos da metade do que você pagava de aluguel, sem engarrafamento, sem ansiedade de metrópole, só uma rotina que finalmente cabe dentro da sua vida e do seu salário. Então, de Lagoa Vermelha com sua geada de manhã cedo até Pelotas com seus casarões de outro século, o Rio Grande do Sul esconde 10 cidades onde a conta fecha de um jeito que Porto Alegre nunca vai deixar fechar. A pergunta não é se você pode se mudar, a pergunta é por que você ainda não foi? Qual dessas você escolheria? Manda nos comentários, vou ler tudo.